E aí, amigos do futebol, hoje eu estou aqui para falar de uma grande pessoa, um grande ser humano, um grande profissional chamado Wilton Pereira Sampaio. Esse rapaz chamado Wilton Pereira Sampaio tem dado sorte ao Clube de Regata Vasco da Gama. Coincidentemente ou não, ele apitou os dois jogos do Vasco, um em 2022 na Série B, e esse agora, quarta-feira, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, no qual o próprio Vasco da Gama teve o luxo de não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2024. Vou falar do Wilton porque excelente pessoa, um bom árbitro de futebol. Falo com honra, de dar honra a quem merece, a quem tem mérito, como profissional, como pessoa, como árbitro de futebol, Wilton Pereira Sampaio. Dizem que muitas pessoas ganham as medalhas, ganham troféu, mas elogiar, falar o bem da verdade daquele ser humano, daquela pessoa ou daquele profissional, também significa um grande troféu. E o Wilton Pereira Sampaio, não só porque apitou os dois últimos jogos, tanto da Série B contra o Ituano em 2022, quanto o último agora contra o Red Bull Bragantino, dentro de São Januário, no qual o Vasco não caiu para a Série B de 2024. Assim se fez, permanecendo com luta e garra. Mas por que eu vou falar do Wilton Pereira Sampaio? Por que o troféu ao Wilton Pereira Sampaio? Por que elogio? O Wilton Pereira Sampaio, ele nasceu em Teresina do Goiás no dia 26/12/1981. Vai fazer agora, no dia 26 de dezembro, 42 anos. Atualmente está com 41 anos. Nasceu em Teresina do Goiás, né? Legal, né? Um bom árbitro de futebol, árbitro de 2 Copas do Mundo. Em 2018 ele enquadrou-se como árbitro de vídeo, árbitro VAR, na Copa do Mundo em 2018. E 2022, na última Copa do Mundo, ele enquadrou-se como árbitro de apitar 4 jogos na Copa do Mundo de 2022. E por sinal, como bom profissional, soube lidar com todos os seus jogadores que ali estavam sendo guiado, dirigido, arbitrado por ele em cada jogo, no qual ele soube apitar com muita honra, com muito profissional. O jogo que ele apitou foi Senegal e Holanda, primeiro jogo. Segundo jogo, Polônia, Arábia Saudita. Holanda, Estados Unidos e Inglaterra e França. Por sinal, um grande jogo, e ele fez a excelente Copa do Mundo apitando. Mas o que mais me chama a atenção, o que hoje eu rasgo de elogio ao Wilton Pereira Sampaio, foi que ele deu sorte ao Clube de Regata Vasco da Gama. Não é só sorte, ele soube comandar, ele soube apitar. No último jogo, agora no qual o Vasco ganhou de 2-1 do Bragantino, ele apitou com coerência, ele apitou sem favorecer nem o Bragantino, nem tampouco ao Clube de Regata Vasco da Gama, mas também no jogo, na batalha lá em Itu, no dia 6 de dezembro de 2022, ele apitou com coerência, apitou como profissional, apitou como deveria apitar um profissional, como deveria ser naquele momento, na batalha de Itu, no qual o Vasco empatou com o Ituano e garantiu a 4ª posição, assim conseguindo a vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, que é esse ano. Naquele jogo, com coerência, com sabedoria, com atitude, com profissionalismo, ele expulsou o Andrei Santos do Vasco e um outro jogador também do Ituano. O Vasco saiu no empate, finalizou assim 1-1 aquele jogo, que foi chamado de Batalha Campal, Batalha de Itu, no qual o Vasco ficou em 4º lugar, conseguindo então a vaga para 2023 da Série A, no qual
o Vasco sofreu, o Vasco penou, o Vasco que ficou com 9 pontos, onde o Ramon Dias, técnico, bom técnico também, junto com o filho auxiliar dele, Emiliano, veio para o Vasco, conseguiu tirar um feito histórico, assim, de 9 pontos, conseguindo 45 pontos e livrando o Vasco da Série B de 2024. Mas o que me chama a atenção foi a coerência, foi o lado profissional do senhor Wilton Pereira Sampaio, de 41 anos, nascido no dia 26 de 12 de 1981, em Teresina de Goiás, Goiânia, né? O que me chama mais a atenção é que ele foi o árbitro escolhido por 2 vezes, no qual o Vasco estava prestes a subir em 2022 para 2023, estava prestes a cair de 2023 para 2024. E coerência, com sabedoria, com o lado profissional, ele foi escolhido para apitar mais uma batalha, só que essa batalha seria em São Januário contra o Red Bull Bragantino, no qual o Vasco não dependeria tanto mais de outras equipes, como o Bahia, como o Santos, e sim das suas próprias pernas, da sua própria disposição de ganhar o jogo e garantir a excelência de 2024 na Série A, no qual quase seria o contrário, mas com sabedoria, com coerência, o senhor Wilton Pereira Sampaio conseguiu elevar o jogo, e aí o Vasco mais uma vez conseguiu permanecer na Série A, e mais uma vez quem estava lá? O seu Wilton Pereira Sampaio. Ao Wilton Pereira Sampaio, gratidão. Gratidão por saber conduzir com excelência uma partida de futebol. Gratidão por saber seguir em frente como um bom árbitro. Gratidão porque na primeira batalha de Itu, o Vasco subiu com ele. Na segunda batalha, dentro de São Januário, a batalha de São Januário, o Vasco conseguiu se classificar, permanecer na Série A junto com seu elenco para 2024, e o árbitro nada mais nada menos é exatamente o Wilton Pereira Sampaio. Ou seja, será que vamos ter mais uma batalha no final do ano de 2024? Tomara que não, mas com certeza, se tiver mais uma batalha, o árbitro que por coincidência não pode ser escolhido, o senhor Wilton Pereira Sampaio, que vai estar com 42 anos, um grande árbitro que merece o troféu. O Wilton Pereira Sampaio, o grande árbitro que apitou a Copa do Mundo de 2022, que também foi árbitro de vídeo do VAR em 2018, no qual o árbitro o Wilton Pereira Sampaio apitou 4 jogos em 2022, se saindo muito bem, como poderia ter até apitado a final da Copa do Mundo de 2022, mas já tinha um outro árbitro que foi escolhido, mas merecia também apitar. O árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, passa a ser o talismã do Clube de Regata Abaixo da Gama. Não só isso, como que ele foi a favor do Clube de Regata Abaixo da Gama, como se ele fosse o árbitro escolhido para pôr o Vasco a permanecer na Série A de 2024. Não. O árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, é um bom árbitro. Foi uma escolha feita pela própria CBF, escolha feita não por mérito, mas pelo árbitro que estava preparado a conduzir, a dirigir, o árbitro que estava preparado a apitar aquela batalha de São Januário. Mas coincidência ou não, ele já tinha apitado em 2023 e o Vasco subiria para 2022, ele teria apitado e o Vasco subiria para a Série A para 2023. E coincidentemente, mais uma vez, o árbitro escolhido foi justamente o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Com muita honra, muita dignidade, o árbitro apitou com o lado profissional, sem beneficiar a equipe do Vasco, nem tampouco a equipe do Bragantino. Saíram sim os gols por mérito, houve a expulsão do jogador do Bragantino com mérito,
de expulsão. Os gols foram feitos com mérito do Clube de Regata Vasco da Gama. O gol do Bragantino foi o gol com mérito do próprio Bragantino, que estava lutando e conseguiu empatar o jogo. E depois, aos 37 para os 38 minutos, o Vasco, através do Serginho, conseguiu fazer o gol de 2-1, que garantiu, por mérito, não pelo árbitro, que garantiu a vaga do Vasco, ao acesso do Vasco a permanecer no Campeonato Brasileiro de 2024. Mérito, profissionalismo do senhor Wilton Pereira Sampaio, que foi conduzido a apitar aquele jogo da Batalha de Itu, e também foi conduzido a apitar com coerência, com profissional, a Batalha de São Januário. Fica aqui o meu recado: um bom árbitro para apitar Copas do Mundo, um bom árbitro para dirigir um campeonato brasileiro, qualquer partida que seja, um bom árbitro para ser escalado em qualquer batalha que houver em termos de campeonato brasileiro, campeonatos estaduais, um bom árbitro para ser olhado, visto, um bom árbitro para receber da minha pessoa a gratidão, para receber da minha pessoa não um troféu, mas o elogio que aqui estou rasgando, escancalhando, sem tirar o mérito do lado profissional, um árbitro que não beneficia o Clube de Regata Vasco da Gama, como nenhum outro jogo eu vi o Wilton Pereira Sampaio beneficiar qualquer time que seja. Fica aqui o meu dito, parabéns ao seu Wilton Pereira Sampaio, e parabéns ao Clube de Regata Vasco da Gama, que com seu mérito subiu para a Série A de 2023 e com sua força, com sua garra, com sua torcida, permaneceu para o Campeonato Brasileiro de 2024. Se você gostou, aproveite, deixe seu like, comente, inscreva-se no meu canal. Parabéns ao Wilton Pereira Sampaio, um grande árbitro de futebol que está preparado para apitar qualquer partida, qualquer guerra que seja dentro de campo, que chame ele para batalhar qualquer batalha, ele está ali para batalhar, para tirar o seu sustento e para assim, no apito final, ele dizer assim: fiz como deveria fazer, como profissionalismo, como tudo como queiram, um bom árbitro de futebol. Esse é meu canal, obrigado.